A Batalha de Salso, ocorrida no ano de 612, é uma das mais emblemáticas e estratégicas da história militar, destacando-se como um marco na resistência do reino coreano de Goguryeo contra a poderosa dinastia Sui da China. A narrativa dessa batalha não é apenas uma demonstração da bravura e determinação do povo coreano, mas também uma lição eterna sobre como a astúcia e a estratégia podem superar a superioridade numérica e a força bruta. Em 612, o imperador Yangdi da dinastia Sui estava determinado a expandir seu império, e o reino de Goguryeo, localizado na Península Coreana, era um dos principais alvos dessa expansão. Goguryeo era um reino próspero e militarmente robusto, que já havia repelido várias invasões, mas o imperador Yangdi acreditava que, com um ataque massivo e bem coordenado, ele poderia subjugar esse reino teimoso e anexá-lo ao seu vasto império. Com esse objetivo em mente, Yangdi mobilizou uma força impressionante de cerca de 1 milhão de soldados, uma das maiores forças expedicionárias já reunidas na história antiga. A magnitude do exército Sui foi impressionante e aterrorizante. Com uma força tão colossal marchando em direção a Goguryeo, a vitória parecia uma certeza para os invasores. No entanto, Goguryeo estava sob a liderança de Eulji Mundeok, um general astuto e estrategista brilhante que estava determinado a defender sua pátria a qualquer custo. Eulji sabia que enfrentar os Sui diretamente em campo aberto seria suicídio. Portanto, ele começou a elaborar um plano que aproveitaria ao máximo o terreno e os recursos limitados de seu reino. O plano de Eulji Mundeok era simples, mas engenhoso. Desgastar o exército Sui ao máximo, usando táticas de guerrilha e evitando confrontos diretos. Ele sabia que a força massiva do Sui era também sua maior fraqueza. Manter um exército de 1 milhão de homens em movimento e abastecido era uma tarefa logística monumental. Se ele conseguisse prolongar a campanha, os Sui enfrentariam dificuldades crescentes com suprimentos, moral e doenças. Assim, quando o exército Sui começou sua invasão, Eulji Mundeok ordenou uma série de ataques de guerrilha e emboscadas. Ele atacava as linhas de suprimento do Sui, destruía pontes e usava o terreno acidentado a favor de suas tropas. As forças de Goguryeo assediavam continuamente os invasores, nunca se engajando em batalhas prolongadas, mas sempre infligindo baixas e estresse psicológico aos soldados Sui. Essa estratégia exasperou o imperador Yangdi, que estava ansioso por uma vitória decisiva e não estava preparado para uma campanha prolongada e desgastante. A culminação dessa estratégia ocorreu em Salso, uma região onde o rio Salso se tornava uma barreira natural. Eulji Mundeok sabia que o exército Sui precisaria atravessar esse rio para continuar sua invasão. Ele também sabia que, ao atravessar, os Sui estariam vulneráveis e em desvantagem. Foi então que ele elaborou o golpe final de seu plano. Eulji ordenou que as barragens que controlavam o fluxo do rio Salsu fossem fechadas, reduzindo o rio a um simples riacho. Quando o exército Sui, exausto e desmoralizado, chegou ao rio, eles o encontraram fácil de atravessar. Sem suspeitar do plano de Eulji, o vasto exército Sui começou a cruzar o riacho, confiante de que a vitória estava ao alcance. Mas Eulji Mundeok estava apenas esperando o momento certo para agir. Quando a maioria das tropas Sui estava no meio do rio, Eulji deu a ordem para abrir as barragens. De repente, uma torrente de água desceu pelo rio, pegando os soldados Sui completamente desprevenidos. A enxurrada foi devastadora, afogando milhares de soldados e espalhando o caos entre os invasores. Aqueles que sobreviveram ao dilúvio foram rapidamente atacados pelas forças de Goguryeo, que estavam posicionadas estrategicamente nas margens do rio. O que restou do outrora temível exército Sui foi completamente destruído ou capturado. A Batalha de Salsu foi uma vitória retumbante para Goguryeo e uma das piores derrotas na história da dinastia Sui.
Dos cerca de 1 milhão de soldados que iniciaram a invasão, apenas alguns milhares conseguiram retornar à China. Essa derrota catastrófica enfraqueceu gravemente a dinastia Sui, que nunca se recuperou completamente e acabou colapsando algumas décadas depois. Por outro lado, a vitória em Salsu consolidou o status de Goguryeo como uma das grandes potências da Ásia Oriental e solidificou a reputação de Eulji Mundeok como um dos maiores estrategistas militares da história. A Batalha de Salsu é lembrada até hoje na Coreia como um símbolo de resistência e astúcia, um exemplo brilhante de como a estratégia pode superar até mesmo as forças mais poderosas. Para a história militar global, Salsu permanece como uma lição de que a superioridade numérica por si só não garante a vitória. É um lembrete de que a inteligência, a preparação e a adaptação ao terreno e às circunstâncias são fatores igualmente cruciais em qualquer conflito. Além disso, destaca a importância do moral e da logística em campanhas militares, fatores que muitas vezes podem decidir o destino de impérios. Essa batalha também ressalta a importância do conhecimento local e da capacidade de usar o ambiente como uma arma, algo que muitos comandantes ao longo da história negligenciaram com resultados desastrosos. Eulji Mundeok não apenas conhecia o terreno de Goguryeo como a palma da mão, mas também sabia como manipular as forças naturais para virar a maré a seu favor. Essa compreensão profunda do ambiente e a capacidade de adaptá-lo às necessidades militares é o que separa os grandes comandantes dos meramente bons. Por fim, a Batalha de Salsu também serve como um testemunho da resiliência do povo de Goguryeo. Apesar de serem superados em número de maneira esmagadora, eles não se renderam ao desespero. Sob a liderança de Eulji Mundeok, eles enfrentaram uma das maiores ameaças de sua história e, contra todas as probabilidades, saíram vitoriosos. Esse espírito indomável de resistência e o desejo de proteger sua terra natal são elementos que continuam a inspirar e a reverberar na cultura e na identidade coreana até os dias de hoje. Assim, a história da Batalha de Salsu não é apenas a história de uma vitória militar. É a história de uma nação que se recusou a se submeter, de um comandante que soube usar a inteligência e a estratégia em vez da força bruta, e de um povo que lutou com todas as suas forças para preservar sua independência. É uma história que merece ser contada e recontada, não apenas pelos coreanos, mas por todos aqueles que acreditam na força do espírito humano e na capacidade de superar desafios aparentemente intransponíveis. Se você gostou dessa história épica, deixe seu like, comente e se inscreva para mais momentos históricos surpreendentes. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima!